Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Aqui quem fala é William Sartotti, especialista em comportamento humano. Adoro falar sobre PNL, reprogramação, espiritualidade. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, tá? E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, onde eu fiquei 7 dias sem o acesso do meu celular. Não só celular, notebook, TV, mídias, tudo zero. Durante 7 dias eu fiz um reset na minha mente e fiz uma limpeza, né, vamos dizer assim, em vários níveis, de várias formas, e eu quero compartilhar um pouco como é que foi essa experiência, esse desafio aí com vocês. Já posso afirmar que foi muito bom e veio muitas clarezas. Então eu anotei, né, eu tenho a minha colinha aqui do que aconteceu em cada um dos dias, e o objetivo desse vídeo é te estimular, talvez não 7 dias, mas ficar 2, ficar 3 dias sem o celular para você de fato se conhecer um pouquinho melhor. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas tenta pegar os insights, tenta pegar as percepções que eu vou te trazer aqui, que eu tenho certeza que vai ser transformador para o seu processo. E tem algo que eu recebi em intuição, que ao longo desse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês, e você vai ter a possibilidade de ser um participante desse projeto que veio através desse movimento que eu fiz, dessa intuição que eu recebi dentro desse período, tá bom? Então, nas primeiras 24 horas, foi um pouco estranho, confesso para vocês, foi bem estranho, eu fiquei assim um pouco ansioso, porque imagina, todo dia tu tá ali, né? Eu, William, não uso as mídias só para lazer, eu trabalho, então é muito tempo que eu fico nas mídias sociais, e aí eu tava percebendo um excesso, né? Porque eu usava tanto para lazer quanto para trabalho, ficava muitas horas, muito tempo. E vamos pensar assim, né, pessoal, na minha infância, para muitos que estão assistindo esse vídeo, não tinha isso. Né? Não tinha esse tempo de tela, de celular, ou até videogame ou TV. Não, era viver, vou brincar, vou estar presente. E a gente está perdendo um pouco isso no dia a dia, né? A gente tá com excesso de informação. E aí eu fui fazer esse jejum de mídias, assim, vamos dizer dessa forma, para me curar, para me limpar. Mas é natural que no primeiro momento a gente tem uma resistência. Então eu senti que eu dormi bem. Foi muito bom porque eu consegui dormir mais cedo, não fiquei, sabe aquela coisa de ficar no celular rodando à noite? Como eu estava sem o celular, foi mais tedioso, e aí com o tédio você dorme melhor. Então isso foi um dos pontos mais favoráveis dentro desse processo aqui, tá? Eu me senti mais amoroso com as pessoas ao meu redor, especificamente aqui no primeiro dia, mais com a Luninha, assim, que estava muito perto de mim. Então eu tinha mais tempo para dar atenção, mais focado nela. Então foi uma coisa muito boa, eu estava mais presente para as pessoas, né, para quem estava ao meu redor ali. Mais calmo e mais presente, eu anotei aqui, né? E pensando mais sobre o que eu deveria falar para algumas pessoas que eu me importo. Então, dentro desse período, eu também coloquei alguns nomes, tem que falar isso com essa pessoa, quero expressar isso para essa pessoa. Vinha reflexões, né, durante 7 dias, e eu vou falar com essa pessoa isso aqui depois. E eu não podia falar, né? Não podia pegar o celular e falar. Eu tinha acesso a ele, mas eu não, né? Como eu me comprometi a 7 dias, eu não pegava o celular para falar com ninguém, mas eu pensava nas pessoas durante esse período, então foi muito interessante, tá? E veio muitas ideias no papel. Ali no primeiro dia já veio muita intuição, muitas ideias no papel, fui colocando, foi bem interessante. No segundo dia, eu sonhei que eu estava usando o celular e o notebook para dar aula. Engraçado como é a nossa mente, né? Eu já estava tão assim, que provavelmente meu cérebro, tu precisa disso, tu quer isso. Eu estava tão na fissura que eu sonhei que eu estava usando esses aparelhos, muito interessante. E eu acordei e comecei a ter memória de coisas que vivi, como se eu estivesse mais atento e presente para tudo. Então eu comecei a lembrar mais facilmente das coisas que eu vivi no meu dia a dia, dos dias anteriores ou meses anteriores. Por quê? Porque eu não tinha o celular ali para ficar me distraindo ou pensando em outras coisas. Não, eu estava presente, e aí naturalmente estando presente, de uma certa maneira você também reflete sobre o passado, sobre o que você vivenciou e tudo mais, o que você pode fazer para mudar. E foi bem interessante esse processo ao longo de todos esses dias, tá? As ideias começaram a fluir com mais facilidade. Respondi várias perguntas de maneira fácil e objetiva que a minha terapeuta tinha me feito. Então várias coisas que eu estava procrastinando, depois eu faço, depois eu vejo, depois não sei o que. Nesse período eu fui lá, resolvi, fiz e trouxe muita clareza. As perguntas que a minha terapeuta tinha feito foram bem interessantes, e eu ficava assim, depois eu vejo, depois eu olho, depois eu respondo ali. Eu parei e respondi. William, tu tem terapeuta? Sim. Todo terapeuta bom, na minha opinião, tem que ter terapeuta. O terapeuta não é um ser perfeito, tá, pessoal? Como muitas pessoas têm essa visão. O terapeuta tem seus desafios, tem as suas questões. Então é muito bom ter um acompanhamento, ter uma terapeuta para me ajudar também. Ela tem técnicas incríveis, tem conhecimento incrível e vem me ajudando bastante. Então as perguntas que ela fez
Por mais que naquele momento, na hora da terapia, eu não respondi, nem naquela semana, que era o objetivo, nesse período de 7 dias eu respondi tudo e trouxe uma clareza muito maior de quem eu sou, do que eu quero para minha vida. Então, assim, eu recomendo demais, demais. Inclusive, abrindo aqui já para vocês, quem acompanhou o vídeo até agora, eu vou estar lançando um projeto chamado Salto Quântico. E muitas dessas perguntas estratégicas a gente vai ter dentro desse projeto para você fazer esse acompanhamento, para você ter essa clareza com perguntas estratégicas para se conhecer um pouco melhor, tá? Muito interessante isso aqui, me ajudou demais. Mas vamos lá. Mais tempo para organizar coisas que eu estava procrastinando, como eu falei, e criei um projeto que é o Salto Quântico. Foi nesse segundo dia eu já criei e montei toda a primeira dinâmica. Toda a primeira aula foi já nesse segundo dia. Muito incrível, assim, borbulhando ideias. E o terceiro dia, o que aconteceu? O tempo passou voando. Foi um dos dias que o tempo passou mais rápido. Abrindo parênteses aqui, eu estava lá no sítio, então eu estava ocupando minha mente, estava fazendo coisas, eu não estava estagnado, eu não estava parado, o que foi muito bom para essa primeira experiência, porque eu acho que se eu escolhesse fazer os 7 dias assim, sem fazer nada, ou sem objetivo ali no dia, ia ser muito complicado psicologicamente. Então eu te recomendo que você tenha atividades, tenha funções, atividade física, caminhada, várias coisas para você não pirar, porque senão você pira, tá? O que eu acredito, porque você tem que ocupar somente com alguma coisa, senão você vai pirar no tédio, ou você pode... A próxima que eu quero fazer, eu não quero ter compromisso nenhum. Então eu quero focar ali para ter as ideias, ter os insights, focar em anotar, focar em escrever, ou às vezes até ficar em silêncio absoluto, assim, de não vou anotar, não vou... Entendeu? Óbvio que dentro desse período dos 7 dias eu fiquei em alguns momentos em silêncio, que é uma das leis do universo e que me ajudou demais. Mas o tempo passou voando. Nesse dia eu senti muita vontade de falar com algumas pessoas, muita vontade, porque eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de me expressar, eu gosto de me comunicar com as pessoas, mas foi muito bom trabalhar essa solitude, trabalhar essa paciência, trabalhar essa ansiedade, e aí eu não podia falar com as pessoas, então assim, isso gerou um pouco de ansiedade, e eu corri a primeira vez, né, nesse terceiro dia sem fone, primeira vez na vida que eu corri sem fone, sem nenhuma distração, sem nenhuma música, e aí foi um baita treino, foi muito bom, porque lá no sítio é lindo, a paisagem é linda, então eu estava muito presente, muito conectado ali com Deus, foi incrível. E assim, foi muito bom mesmo. Assim, só de lembrar eu fico muito feliz. E aí eu refleti, eu fiz uma reflexão aqui, ó, quero passar isso aqui para vocês, tá? As mídias geram um tipo de competição e competitividade, que no fundo é irreal, porém pode ser saudável em algumas situações. Qual foi essa reflexão? Às vezes a gente faz e posta e não sei o que, sabe? Qual o objetivo? Fala de maneira real, por que você posta? Eu várias vezes posto coisa ali da corrida, da saúde, mas para estimular que outras pessoas também pratiquem, para que outras pessoas façam. Mas eu sei que várias pessoas postam por uma questão de competitividade, ou às vezes nem posta nesse sentido, mas a outra pessoa do outro lado que está vendo gera uma ansiedade, nossa, mas eu não estou fazendo isso, mas eu não estou tendo essa vida, mas eu não... Então muito cuidado com as mídias sociais, porque elas geram essa ansiedade assim, de tipo assim, não sou bom o suficiente, não estou fazendo bem o suficiente, ou eu tenho que compartilhar para... Não, às vezes não, várias vezes eu estou treinando agora, eu não compartilho, deixo para mim, né? Eu sempre tento, quando eu posto, ter uma intenção no que eu estou postando, para de fato gerar uma transformação, que nem esse vídeo aqui, que eu sabia que ia ficar um pouco longo, mas vamos tentar ser objetivo aqui, tá? Quarto dia, eu co-criei um Border Collie, que é aquele cachorro lindo, aquele cachorro preto com branco que eu amo, né? Também tem um marrom, e é o cachorro dos meus sonhos. Ele está no meu quadro sonhos, está nos meus propósitos de vida, e nesse dia, e olha que eu vou há anos no sítio, tá? Eu nunca tinha visto esse cachorro lá, e esse cachorro passou uma boa parte do dia lá junto comigo. Eu co-criei uma das coisas do meu quadro dos sonhos. Então assim, foi incrível. Eu todo dia agora basicamente estou vendo Border Collie. É muito interessante. Eu sei que um dia eu vou ter. Assim como o relógio. Eu não estou usando nada no meu pulso, né? Geralmente eu uso as pulseiras, como vocês sabem. Mas não estou usando nada, mas eu estou visualizando o meu relógio aqui. O meu relógio ele está aqui. Eu sei o modelo, eu sei a marca, eu sei como ele é. Então quando eu olho para o meu pulso eu já visualizo. Já existe. Então é muito interessante essa questão da cocriação, porque primeiro você precisa ser para depois ter. Então muito interessante esse Border Collie passar um dia inteiro comigo, foi muito bom. A Luninha ficou com ciúmes, é claro, mas a gente se divertiu todo mundo junto. Nesse quarto dia teve um tédio gigantesco, sem a minha endorfina barata, eu coloquei aqui. Foi bem desafiador, é que nem quando você fica sem tomar café um período, entendeu? Então te dá aquela
inspiração, vamos dizer assim, mas enfim. Porém, eu percebi que eu estava mais comunicativo e presente, interessado de fato nas pessoas ao meu redor. De fato, como eu não tinha distração do celular, não sei o quê, eu comecei a ficar muito mais interessado e presente para a comunicação dos outros, porque os outros estavam me passando, e isso foi um ponto top, muito positivo. Percebi sono bombardeado por informações, isso percebi o quanto a gente é bombardeado por informações e o quanto isso gera estresse, quanto isso gera ansiedade, nesse quarto dia também, tá? E aí no quinto dia eu senti um estado de paz indescritível, foi muito bom, um estado assim de paz mesmo, de presença, foi incrível, foi muito bom. E eu me senti muito leve, muito tranquilo, tá? E eu consigo viver o presente com muito mais facilidade. Pude observar de um dia para o outro uma flor mudar de cor. A florzinha estava nova, era a única flor do pé inteiro, então estava bem presente ali para ela, eu lembro dela até hoje. E ela estava branca no dia e no outro dia ela já começou a pegar um tom mais de rosa. Então eu consegui ver a evolução dela, estava presente para ver a evolução dessa flor. O que eu quero dizer com isso? Várias vezes a gente no dia a dia passa pelas coisas, a gente nem observa aquilo ali crescendo, a frutinha crescendo, não sei o que, nas árvores, a gente passa no automático. E tudo isso está acontecendo, a vida está acontecendo. E a gente às vezes ou está muito no passado ou muito no futuro e de fato não está no presente. Então isso aqui para mim nesse quinto dia foi assim um divisor de águas, foi fantástico, tá? No sexto dia, por incrível que pareça, eu achei que esse processo ia ser bem mais desafiador para mim, mas eu não senti falta do celular, de verdade. Se eu não trabalhasse com isso dessa forma, dessa maneira, ou não tivesse esse propósito que eu tenho, provavelmente eu conseguiria viver tranquilamente sem o celular e seria muito melhor para minha saúde, para mim, fácil. Porém, eu sentia muita falta de falar com outras pessoas, então eu entendo que é uma ferramenta muito boa para se comunicar, para expressar, é uma ferramenta muito boa, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, se você usar com sabedoria, qualquer ferramenta, seja IA, seja o celular, você vai conseguir expandir, você vai conseguir crescer. O problema, né, é quando as pessoas usam de maneira excessiva, sem sabedoria, e é onde acaba pegando. Eu senti o meu nível de dopamina se estabilizar nesse dia também, e foi o que eu falei aqui para vocês, né? Eu achei que seria mais difícil, mas foi até tranquilo. No sétimo dia, eu sinto que vou usar com muito mais sabedoria o celular e de forma direcionada. William, já estás fazendo isso? Não, confesso que várias vezes eu ainda não estou usando com sabedoria, mas estou melhorando bastante, tá? Então não se cobre tanto, mas é uma coisa importante. Senti saudade de ouvir música, senti muita saudade de ouvir música, eu gosto de música, então tá aí uma coisa muito boa que essa ferramenta proporciona, né? Porém foi uma experiência muito válida para me observar e perceber para que direção estou indo, tá? Por que eu acredito nisso? Porque clareza é poder. Então, quanto mais eu me conheço, mais poder eu tenho. Então, eu tive muita clareza nesse período, foi muito bom. Então, eu vou fazer novamente em outro período, né, com menos distrações, como eu falei para vocês, olhando mais ainda para dentro. Mas, teoricamente, é mais desafiador, mas eu já estou mais preparado para isso. Eu sinto que dei um salto quântico e trabalhei muito a lei do silêncio. Eu realmente sinto isso, que eu fiz isso nesse período. Uma forma muito boa de equilibrar o yin e yang. Eu anotei aqui, né? Recomendo demais, por isso esse vídeo está sendo gravado. E eu te convido, né, de forma bem simples aqui, a participar da jornada O Salto Quântico, tá? Eu vou estar lançando essa próxima semana. São vagas limitadas, eu não vou conseguir fazer esse processo com todo mundo, mas é um processo muito, muito poderoso, tá? É um processo que eu recebi intuição nesse período para fazer, trouxe muita clareza, trouxe muita percepção sobre a minha vida e espero poder contribuir com você ao longo da sua jornada também. Essa é a minha missão, meu propósito aqui, como eu disse. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aí para de repente eu responder as suas perguntas, suas dúvidas sobre esse assunto. Se você não é inscrito, como eu falei, se inscreve ou compartilha lá no status do WhatsApp ou no Instagram essa vivência, porque, né, não são todas as pessoas que passaram por essa vivência. Às vezes você pode estimular um filho, um parente, um amigo a fazer isso, porque a pessoa está precisando, às vezes a pessoa está só estressada, está ansiosa, e se ela conseguir tirar o celular ali por alguns dias, se ela tiver essa possibilidade, nossa, ela vai se sentir muito melhor. Tá bom, pessoal? Não queria fazer um vídeo tão longo, mas as experiências de 7 dias eu resumi aqui em 15 minutos. Espero que você tenha gostado. Fica aí para você me conhecer um pouco melhor, caso você queira. Me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Eu sou William Sartotti, especialista em reprogramação mental, PNL, em comportamento humano. E essa experiência eu fiz para eu
me melhorar, me evoluir como pessoa. Espero que você possa estar e que você esteja nesse caminho, melhorando e evoluindo como pessoa também, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.